Bom, vamos continuar a construção do nosso jogo Tetris. Então, no último vídeo a gente fez a parte de movimentação partindo da entrada do usuário. Então, a peça ela se move para a esquerda, para a direita, rotaciona e também tem a descida mais rápida. Então, ela não encosta na esquerda, não encosta na direita e fica presa aqui na parte de baixo. Agora, já está bem próximo do que realmente acontece no jogo de verdade, né? As peças elas se acumulam na parte de baixo. Então, a gente tinha apenas uma peça no jogo, a gente definia ela de forma fixa no código, e agora a gente vai ter a geração de peças de forma randômica e também acumular peças aqui no tabuleiro, na board. E também para isso a gente precisa salvar o estado do jogo de forma global. Então, conforme as peças vão se acumulando, a gente precisa salvar isso de alguma maneira. Certo? Então, para iniciar, a gente vai começar criando o estado inicial do nosso jogo. Então, ele começa vazio. Então, por isso a gente vai adicionar uma matriz. Esse estado inicial pode ser implementado de diversas formas, mas eu vou implementar ele dessa maneira porque eu acho que fica mais explícito o que está acontecendo, né? Então eu tenho um array e dentro dele tem vários itens que seriam as linhas, a representação das linhas. E conforme esses itens eles foram sendo preenchidos, é como se fossem as colunas. E cada item dessa linha vai poder ter somente um item que vai ser a cor do bloco. A gente não precisa salvar mais do que isso de informação. Certo, a gente já tem um estado e agora a gente vai partir para a parte de geração das peças de forma aleatória. Para isso, nos vídeos anteriores a gente definiu quais eram os blocos que o jogo possui. Então são 7 peças. E a forma como a gente organizou, partindo de um objeto, a gente tem o formato da peça, utilizando uma matriz de zeros e 1, e a cor dela. Já é mais que suficiente para a gente utilizar no nosso jogo. Certo? Então, para a gente pegar um item aleatório, a gente pode seguir da maneira identificando as chaves de cada peça. Então, para isso eu vou criar uma constante chamada pieces_keys e vou pegar o valor das chaves utilizando o object.keys. Então, com isso eu consigo pegar alguns valores. Eu vou apresentar esse valor no console para não ficar aparecendo mágica. Então, coloquei aqui para apresentar. Vou abrir o terminal aqui nesse navegador interno. E a hora que inicia o jogo, ele já apresenta o valor das chaves. Então eu tenho de 0 a 6 e ele apresenta o valor das letras. Isso vai ajudar a gente a pegar uma peça. Certo? Continuando. Então eu posso criar uma função isolada para pegar a peça, porque a gente vai chamar ela mais de uma vez. A gente chama ela várias vezes, na verdade. Vou utilizar a sugestão getRandomPiece. Vou fechar. Certo, aqui eu preciso pegar uma chave. Então para isso eu vou usar os operadores do math. Então eu vou usar o mathFloor para mim arredondar para baixo e o math.random para mim gerar um valor aleatório. E eu preciso multiplicar isso pela quantidade de peças que eu tenho. Porque eu não posso gerar um número qualquer, precisa ser dentro do escopo ali das peças. Né? Depois de eu ter essa chave, que é basicamente um desses itens que eu estou apresentando aqui no console, eu preciso retornar de fato no mesmo formato que eu tenho hoje, que ele tem as coordenadas. Então, vou fazer um spread ali do meu objeto, da minha peça.
possui o shape e o color e as coordenadas, que é a coluna e a linha. Ela começa na linha 0, que ela começa no topo da board, e começa na coluna 3, que é mais ou menos no meio, que é o comportamento mais comum do jogo. Feito isso, a gente já tem uma peça. Então eu posso chamar ela lá na onde a gente tem fixo hoje, no current piece, para o jogo já começar com uma peça diferente. Então toda vez que eu recarregar, ele provavelmente vai trazer uma peça diferente e tem a chance de trazer a mesma em sequência também, mas é mais difícil. Então ele vai gerar todas as peças de forma aleatória. Beleza. Agora a gente precisa salvar o estado quando a peça chegou no final. E depois a gente vai fazer, quando ele salvar esse estado, a gente gerar outra. Porque ele chegou no final e a gente precisa gerar uma peça nova. Certo? Então, quando é que a gente vai salvar o estado? Quando ela chega aqui no final ou quando ela colide? Então, nesse momento, a gente não tem a colisão entre peças. Mas eu vou fazer como se, quando ele chegasse no final, a gente vai salvar o estado, né? Colocar aquela célula dentro do estado. Então a gente tem o event listener e ele tem a chamada de descida da peça aqui, né? Drop piece. Se não me engano, eu tenho dois aqui, tava duplicado. Eu removi um. Eu tava verificando ali. Então eu posso deletar esse que tá errado e usar esse daqui, né? Certo? Então, depois que eu verifiquei se ele não tá colidindo com nada, eu posso travar a peça no estado, né? Então eu vou chamar de lockpiece e vou criar esse método. Vou criar ele um pouco para cima. Pode ser aqui. Então, o método de travar, a gente precisa identificar qual é o formato da peça que ele está passando e salvar a cor dentro do estado, que é o único valor que a gente salva. Então, eu vou usar essas sugestões, que é basicamente o que a gente já tinha feito em outros métodos, que é percorrer os dados da peça ou os dados da board. E para isso a gente precisa de 2 loops em sequência, porque eles são matrizes. Eu vou só fechar as chaves. Opa. Eita. Beleza. Certo, então a gente percorre o formato da peça, que é o shape, e percorre a linha, que é devido a ela ser uma matriz. Né? E se eu tenho uma célula, então essa verificação ela basicamente identifica um bloco sólido, que é uma parte do nosso bloco, da nossa peça. E depois a gente pode adicionar a verificação para realmente salvar dentro do nosso estado. Né? Então, eu adiciono ele dessa forma. Eu preciso identificar qual bloco, qual célula que vai ser preenchida no nosso estado, que é a board. E eu adiciono a célula. Né? Deixa eu só trocar aqui. Na verdade, eu tenho que adicionar o color. Beleza. Então agora dá um reload, não é para travar nada. Beleza. Certo. Então, após eu salvar o estado, eu posso criar uma peça nova. Deixa eu vou criar outro método. Posso chamar ele de spawn piece. Troco o valor da peça atual, porque a peça atual não é mais a que está lá embaixo, mas sim uma nova.
quando eu gero uma peça aleatória, ela automaticamente ela vai lá pra cima. Então a gente não precisa mexer nisso. Vou voltar aqui. Beleza. A gente gerou uma peça nova. A gente foi pra cima. Já vou adicionar uma validação aqui para verificar se ele está colidindo já com o topo, né? Então pode ser que a peça surja e já acabe o jogo. Então vou colocar um alert apenas. O que ele sugeriu? Reiniciar o jogo. Deixa eu só formatar. Beleza, vou usar a sugestão. Basicamente ele vai dar um alert e já vai reiniciar. Depois a gente pode tratar isso porque a gente vai evoluir bastante no jogo. Certo. Spawn piece ele vai chamar depois de ele locar a peça. Beleza. O drop piece ele não é só chamado quando o usuário aperta para baixo, mas também quando tem a troca do frame. Então por isso que a gente adicionou ele aqui. Beleza. Conforme a peça for descendo, a gente faz as verificações necessárias, salva o estado se ela chegou no final e adiciona uma peça nova. Vamos ver como é que está se comportando. Beleza. Ele deu problema porque ele tá... Se ele não tá colidindo, né? Na verdade eu tenho que colocar um else aqui. Beleza. Opa. Então se a peça não tá colidindo, eu vou descendo uma linha, senão eu loco a peça e crio uma nova. Vamos ver como é que tá funcionando aqui. Então pressionei lá embaixo, ele resetou. Por que ele tá acontecendo isso? Porque a gente só tem o current piece e a gente não tá mostrando o estado do jogo. A gente tá salvando o estado do jogo, mas não tá mostrando. Então para isso a gente precisa criar mais um método, adaptar o que a gente tem. Eu vou criar um novo para ficar separada o funcionamento. Então eu vou criar uma função nova, drawboard. O que ela vai fazer? Eu vou percorrer todas as células da minha board e vou identificar se eu tenho um item lá no meu estado. E se eu tiver um valor, eu posso preencher usando o canvas, o contexto do canvas que a gente já utilizou para desenhar o nosso bloco. E a parte da borda também. É só fechar chaves. Então o que está acontecendo aqui? A gente está percorrendo a nossa board, que é basicamente o estado dela. E a gente faz 2 loops de novo, porque a gente tem uma matriz. E a partir do momento que a gente tem o valor de célula, no caso ele não está vazio, a gente tem um bloco sólido ali. Então a gente faz toda a parte de manipulação do canvas para adicionar realmente o bloco. E para isso a gente vai adicionar o célula, que é basicamente a cor. Eu vou conferir se está chegando mesmo a cor dentro desse céu aqui. Senão eu vou ter que pegar ele de outra forma. Eu não estou chamando. No drawboard, eu vou chamar ele aqui no meu loop. Que tem o draw, que é a parte de desenhar mesmo e simular toda a parte de animação. Eu posso chamar ele aqui depois de desenhar a nossa grid. Beleza, vamos ver como é que tá se comportando. Então tem uma peça, adicionou lá embaixo, salvou. E ele tá pegando a cor. Então tá se comportando como deveria mesmo. E agora a gente tem que trabalhar na colisão, né? Então se a gente adicionar um bloco, ele vai se sobrepondo. E isso não é um comportamento que a gente quer. Mas os blocos já estão salvando aqui. Só está se sobrepondo no estado do jogo.
Então, para isso a gente pode tirar esse log que tem aqui. Cadê? Aqui, beleza. Então, célula é basicamente a cor do nosso bloco. Né? Só atualizar aqui para ele parar de printar. Beleza. Então a gente percebeu que os blocos estão se acumulando. Não é o que a gente quer. A gente já tem esse método que é de verificação de colisão com a grid. A gente pode adicionar também a verificação de colisão entre blocos. Então eu vou adicionar aqui depois a gente verificar se ele colide com a board. Então é basicamente isso. Se a nossa linha ela for maior ou igual a zero, então ela está ali dentro do espaço do nosso jogo e a gente já tem um item ali dentro do próximo da próxima célula, então ele está colidindo. A gente pode retornar verdadeiro. É basicamente só essa alteração que ele já vai fazer com que os blocos se colidem. Então vamos testar. Então eu tenho um bloco azul aqui na ponta, vou adicionar um bloco verde deitado aqui porque ele tem que colidir. Então a gente já está colidindo. Agora vamos testar o game over, vamos ver como é que está funcionando. Beleza, vamos acumulando os blocos. Opa, beleza. Mais um. Aí, quando ele chegou no final, ele já nasceu o bloco e já deu game over pra gente, porque ele chegou no final. E ele limpa o jogo, que é a sugestão que o Copilot deu pra gente. Então, a princípio é isso mesmo que a gente vai fazer. Então a gente já tem um comportamento bem próximo do jogo final. E a gente precisa ainda adicionar mais uma regra, que é a questão de quando uma linha for completa, a gente pode remover ela e adicionar pontuações. E isso é um dos últimos comportamentos que a gente precisa para o jogo realmente ficar funcional. Que é um dos objetivos do Tetris, né? Ir montando as linhas e somando pontos. Então, nesse vídeo era basicamente isso que a gente tinha para fazer, que é a parte de controle do estado. Nesse momento a gente está fazendo do lado do nosso usuário. Depois a gente vai mover ela de lugar para a gente conseguir trabalhar com mais segurança e também para adicionar, permitir vários jogadores ao mesmo tempo. E dessa forma a gente consegue, a gente tem alguns riscos, mas já é possível jogar dessa forma. Então no próximo vídeo a gente vai adicionar mais itens relacionados à funcionalidade principal do jogo.